Irmãos, a aula de hoje é sobre fé, aliás, lei e graça. Desculpem. Um dos aspectos mais importantes do pensamento dos reformadores foi fazer uma distinção entre lei e graça. Lutero foi o primeiro a enxergar as Escrituras e sistematizar o pensamento acerca dessa distinção entre lei e graça, de maneira que a gente possa ler o texto bíblico e enxergar ali o que é lei, o que é graça. E essa é uma distinção muito útil. Existem muitas outras distinções úteis que às vezes nos confundem. Numa análise mais superficial das Escrituras, acabamos tendo a tendência de enxergar oposição entre esses aspectos ali das colunas. Oposição entre o Antigo e o Novo Testamento. Oposição entre obras e fé, e também entre lei e graça, que é o objeto da aula, entre o legalismo e o antinomismo. Esse gráfico, então, nos dá uma ideia de que o Novo Testamento estaria em oposição ao Antigo. Mas será que isso é verdade? Será que esse modelo é verdadeiro? Nós vamos ver nessa aula, esse é o objetivo da aula, mostrar que isso não é verdadeiro. Um não está em oposição ao outro. E por isso esses conceitos devem ser melhor compreendidos. Por exemplo, o Antigo Testamento, ele é lei e o Novo é graça? Seria isso? Dá para separar assim? Antigo Testamento, lei, Novo, graça? Nós estamos debaixo da lei ou da graça? É a fé que nos justifica? O cristão está debaixo da graça e por isso não tem qualquer relação com a lei? Ele deixa de ter relação com a lei? Essas são perguntas que a gente pretende responder durante a aula e vocês podem intervir pedindo esclarecimentos, tá? Um dos pensamentos mais frequentes no meio evangélico hoje é o seguinte: já que não estamos mais debaixo da lei, então o nosso guia deve ser nosso próprio coração? Essa é uma das questões que a gente precisa responder também. E ela é tão crucial, tão importante, que a forma como entendemos a relação entre lei e graça vai determinar como enxergamos e como vivemos a vida cristã. Por isso é tão fundamental. Peguemos, por exemplo, uma citação da carta de Paulo aos Gálatas. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Isso tem tudo a ver com o sermão que o pastor Jailson acabou de pregar para a gente. A justificação, ela é pela fé e pela fé somente. As obras da lei não entram na nossa justificação. Em Romanos, Paulo vai dizer: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então o cristão não está debaixo da lei? Mas de que lei Paulo está falando? Antes de entrar na lei, vou fazer uma breve recordação de algumas coisas que já foram ensinadas nessa série. Uma sobre aliança. Aliança simplesmente é a forma de relacionamento adotada por Deus para com suas criaturas, os seres humanos, nós. Deus se relaciona conosco através de alianças. E existem duas alianças principais. Eu acho que essas duas são precisam ser entendidas de fato. Uma é o pacto das obras. Uma aliança feita com Adão, antes da queda, antes do pecado. Adão e Eva teriam vida eterna com Deus se fossem plenamente obedientes. Mas eles quebraram o pacto, eles desobedeceram a lei e caíram na maldição do pacto, que é a morte. A segunda aliança que precisamos entender é a aliança da graça. Visto que todos pecamos e somos condenados pela quebra da aliança de obras, Deus providenciou salvação para seus eleitos através da obra de Cristo, onde somos salvos pela graça por meio da fé. A aliança da graça, então, ela é a manifestação graciosa de Deus, aplicando a maldição do pacto das obras à pessoa de seu filho, fazendo com que parte da sua criação, antes representada em Adão, possa ser redimida, pois agora está representada em Cristo. Paulo fala como se só tivessem dois homens nas Escrituras.
Adão e Cristo. Ou estamos em Adão, e portanto somos violadores do pacto e vamos escolher as consequências dessa violação, ou estamos em Cristo, unidos a Ele pela fé e somos redimidos pela obediência dEle, não pela nossa. Mas seria errado pensarmos que a aliança de obras é igual ao Antigo Testamento e a aliança da graça é igual ao Novo. Não é, pois tanto no Antigo Testamento a graça, como no Novo Testamento a lei. Inclusive, a lei, antes da queda, ela não se resumia à ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existem ali outras leis, algumas implícitas, outras explícitas. Por exemplo, em Gênesis 1:28, Deus abençoa a Adão e Eva e lhes diz: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Vejam quantos imperativos, quantos mandamentos há nesse versículo. Isso é lei. Deus está abençoando a criação dele na forma de lei. E foram ordens claras do Criador. Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, subjuguem-na. O relacionamento de Adão com o Criador estava vinculado à obediência que ele era capaz de exercer. Ele era capaz. Ele não era um pecador ainda. No entanto, esse relacionamento não se resumia à obediência. Ele deveria se expandir de forma que nesse relacionamento o Deus Criador fosse glorificado e o ser humano tivesse plena alegria nisso. Pois o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, como diz nossa confissão de fé. Recordando algo mais. Algo sobre a Bíblia que já foi ensinado nessa série. A Bíblia, então, ela é um único livro. Não dá para a gente dividi-la ao meio, ou em dois. Que conta uma única história. É a história de como Deus, em Cristo, providenciou a redenção para seres humanos caídos. Por isso é esperado encontrar graça também no Antigo Testamento. Deus se relaciona de forma graciosa com todos os que Ele salva no Antigo Testamento. E agora vamos entrar na questão da lei. O que é lei? A gente vai falar um pouco sobre lei, lei e graça, e antes precisamos entender melhor o que é lei. Na verdade, existem 3 tipos de lei. E por isso que é importante discernir esses tipos quando a gente lê a palavra lei na Bíblia, seja no Velho, seja no Novo Testamento. Existe a lei civil, que é a legislação da sociedade israelita, que definia os crimes contra a propriedade e as respectivas punições. Essa lei não é aplicável normativamente hoje. É claro que as pessoas, as sociedades, os governos podem criar leis baseadas na lei civil israelita. Mas isso não é uma obrigação normativa para a sociedade hoje. Existe também a lei cerimonial, também chamada de lei religiosa, que ordena os sacrifícios e todo o simbolismo cerimonial desses sacrifícios. Essa lei ela foi cumprida plenamente na vinda de Cristo. E por fim, existe a lei moral. A lei moral, ela revela a vontade de Deus para o ser humano. E essa lei moral? Será que ela ainda está em vigor? As leis civis e as leis cerimoniais de Israel, elas não têm um caráter normativo para a gente nos dias de hoje. Mas a lei moral, ela permanece vigente. Ela valeu para Adão antes da queda e vale para nós hoje. Mas então isso quer dizer que estamos debaixo da lei? Paulo não acabou de falar que nós não estamos debaixo da lei? Vamos tentar esclarecer isso. Quando Paulo diz, não estamos debaixo da lei, mas da graça, ele está querendo dizer que nós não estamos debaixo da condenação da lei moral de Deus. Como violadores do pacto de obras, os seres humanos passaram a ser objeto da maldição, da violação dessa lei, é a morte. Uma vez salvos por Cristo, nós somos tirados de debaixo da condenação da lei. Então Paulo está dizendo aqui é simplesmente isso, não estamos debaixo da condenação da lei moral. Mas estamos sim, sob a lei de Deus, no sentido de que temos o dever de obedecê-la. Estamos sob a lei de Deus também, no sentido de que ela representa o caminho traçado por Deus para a nossa santificação.
Porque ela revela o caráter de Deus, revela a vontade dele para nós e revela o que Deus deseja que nós nos tornemos. E nesses dois últimos aspectos, a lei moral, ela é uma expressão da graça de Deus. Porque ela constitui uma revelação objetiva e preposicional da vontade de Deus. Muita gente se pergunta hoje, né? Eu queria descobrir a vontade de Deus para mim. Bom, a vontade de Deus para você é que você creia em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e o obedeça. Mas obedecer como? Bom, precisa conhecer as Escrituras, precisa conhecer a lei. Vejam, por exemplo, que a Confissão de Fé de Westminster diz no capítulo 19, artigo 5. A lei moral obriga para sempre a todos a prestar-lhe obediência, tanto as pessoas justificadas, que somos nós, os cristãos, como as outras. Ou seja, estamos debaixo da obrigação de obediência à lei. E isso não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. Cristo no Evangelho não desfaz de modo algum esta obrigação. Pelo contrário, ele a confirma. Agora que a gente falou um pouco sobre os 3 tipos de lei, a lei civil, a lei religiosa ou cerimonial e a lei moral, nós vamos focar na lei moral. A partir de agora, tudo que a gente falar sobre lei nesta aula é lei moral. A lei moral, existem 3 usos da lei moral para nós. O primeiro uso é a forma como a lei revela nosso pecado. Ela não apenas revela, mas ela torna ainda maior o pecado humano, como Paulo diz em Romanos 3:20 e 5:20. Então esse é o primeiro uso da lei, revelar que somos pecadores. E ela até exacerba nosso pecado. Paulo diz que não teria conhecido a cobiça se não fosse pela lei, se a lei não dissesse, não cobiçarás. O segundo uso da lei é quando a lei é útil para restringir o pecado humano. Esse é o uso civil da lei moral, como um freio. Só que esse uso da lei não opera nenhuma mudança no coração humano. Só freia, contém o pecado externamente. Como Paulo diz em 1 Timóteo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, ou seja, esse uso da lei é para evitar a exacerbação de pecado na sociedade. Essa ação inibidora, ela serviu tanto à sociedade judaica, como serve à sociedade humana como um todo. E da mesma forma, ela serve ao eleito ainda não regenerado. Serve como um aio para conduzi-lo a Cristo, para evitar que ele cometa atrocidades ainda maiores ao longo da vida antes de chegar a Cristo. Assim como fez com Israel até que Cristo viesse. Essa lei contém o mal, servindo então como um aio para se chegar a Cristo. Mas o uso mais importante da lei para nós, e é o uso que a gente vai falar o restante da aula, é o terceiro uso da lei. Esse terceiro uso da lei, ele só é válido para cristãos. É quando a lei nos ensina a cada dia qual a vontade de Deus para nós. Tem a ver com o que Jeremias profetiza no capítulo 31, verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui Deus está falando de um ato sobrenatural, ele realiza apenas naquele coração que ele já transformou, que ele já operou aquele transplante cardíaco, que ele tirou o coração de pedra e pôs um de carne no lugar. Nesse coração de carne que ele pôs no lugar do coração de pedra, Deus inscreve a lei dele. O cristão é aquele que cumpre a lei de Deus porque ela já está inscrita no seu coração. Mas então não basta essa lei que está inscrita no meu coração? Não basta, assim, a paz de Cristo como árbitro dos corações? Na verdade, não. Não basta, porque isso só se torna claro quando conhecemos com clareza a vontade de Deus expressa na sua lei. Então a gente precisa conhecer a lei, precisa ler. Deus expressa a sua vontade na sua lei. E ela se torna um prazer do crente, não mera obrigação. Deus é tão gracioso que Ele transforma nossos deveres em um desfrute, em um deleite.
né? Salmo 19, de 7 a 14, o salmista mostra muito bem como o prazer dele está na lei do Senhor. Alguém pode abrir e ler Salmo 19, 7 a 14? Quem for ler, levanta a mão para o André trazer o microfone, por gentileza. Carol. Não, Carol, ela levantou. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Vejam, como pode o salmista dizer que a lei do Senhor é mais doce que o mel? Ele jamais diria isso se ele enxergasse a lei como uma mera obrigação a ser cumprida. Ele se deleita na lei. Ele fala de recompensas contidas na lei. Essa mensagem de Davi é para nós hoje, para nós crentes, de como devemos encontrar deleite na lei do Senhor, como ela restaura a alma, como ela nos guia, nos fortalece, nos direciona na santificação. E vejam a convicção de Davi na obra do Messias, a rocha e o redentor dele. Por isso que dizemos que a lei é bênção para o crente. A lei é bênção. De onde que vem esse desejo do salmista pelos juízos de Deus? Da lei que opera sobre o homem natural? Jamais, impossível, impossível. Né? Mas para o homem regenerado, a lei de Deus se torna objeto de desejo da alma. A lei é maravilhosa para aquele que tem os olhos abertos pelo Senhor. Viver segundo a lei de Deus é o mesmo que ter fome e sede de justiça. E o que seria do cristão sem a lei para orientá-lo? Como conheceria a vontade de Deus? Mas para responder melhor a isso, a gente precisa entender melhor também a relação entre Cristo e a lei. Até para que a gente possa entender a diferença entre isso que eu estou falando e legalismo. Mas vamos lá, olha, amar a lei de Deus é um ensino claro para os crentes. Não porque somos justificados pela lei, jamais. Somos justificados pela obediência de Cristo. Mas, uma vez justificados, somos capazes de agradar a Deus obedecendo a sua lei. E o Espírito Santo nos capacita a isso, através da redenção obtida por Cristo. Vamos falar sobre Cristo e a lei. Alguém pode ler? Está aqui, eu leio. Mateus 5, 17 a 19. Não está. Alguém pode ler? Levanta a mão que o André leva o microfone. O Paulo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra.
Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Obrigado, Paulo. Pois é, Cristo veio cumprir a lei e não revogá-la. E ele a cumpriu em todas as suas dimensões. Ele cumpriu toda a lei cerimonial, a lei civil e a moral. Ele cumpriu de forma perfeita, sendo obediente até a morte. Ele tomou sobre si ainda a maldição da lei. Ele, que não era pecador, que não conheceu o pecado, se fez de maldito em nosso lugar, levando sobre si a maldição que era nossa. E por isso ele se torna o fundamento da justificação para o eleito. Cristo não apenas cumpriu a lei perfeitamente, mas ele a interpretou de forma perfeita, permitindo que nós, aqueles que ele comprou na cruz, pudéssemos entendê-la de forma mais completa e abrangente. E os que creem nele agora também podem cumprir os aspectos necessários da lei para uma vida santa. No entanto, os que são salvos por ele não são mais dependentes da lei para a salvação, pois somos salvos pela graça. Mas a lei continua com seu papel de ensinar pela obra do Espírito Santo, embora não sejamos mais condenados pela lei nem escravos dela. A Escritura diz que somos escravos de Cristo e temos prazer na lei. Cristo satisfez tudo que a lei exigiu ou pode vir a exigir da humanidade. A justificação que estava associada à lei agora pertence completamente a Cristo e se torna nossa quando unidos a Ele pela fé. Portanto, nossa obediência à lei não pode acontecer e não acontece sem Cristo. Tentar viver debaixo da lei sem Cristo é submeter-se à escravidão novamente. Porém, obedecer à lei com Cristo é prazer e vida. É aí que a lei se revela doadora de vida, quando estamos unidos a Cristo. E também nesse sentido, Cristo é o fim da lei. Como diz uma citação atribuída a Agostinho, a lei serviu para nos levar até a graça, e a graça nos conduz de volta à lei. Não de volta à maldição da lei, mas à lei como um deleite. E aí que é importante ressaltar que nós encontramos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a graça de Deus. Ele não reserva a sua graça somente para o período do Novo Testamento, como muitos pensam. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento podemos ver Deus agindo graciosamente, salvando aqueles que creem na promessa do Redentor. Nenhum deles foi salvo por obediência à lei. Ainda assim, o Senhor requereu deles, como requer de nós, que sejamos obedientes. O crente se beneficia da lei como uma bênção quando ele está debaixo da obra redentora de Cristo. Pois o mérito de Cristo, tendo sido obediente à lei até as últimas consequências, comprou-nos o benefício da salvação e a graça de conhecermos a vontade de Deus pela sua lei, bem como a capacidade de cumpri-la. O Evangelho também nos capacita a cumprir a lei. Falaremos disso daqui a pouco. O único modo do ser humano ser salvo é submetendo-se totalmente àquele que, por mérito, lhe comprou a salvação. Cristo cumpre a lei e declara justificado aquele por quem ele morreu. E aí cai por terra a oposição entre Antigo e Novo Testamento, porque nos dois há lei e graça. E agora a gente vai ver como lei e evangelho também não são opostos entre si. Por exemplo, a lei no evangelho, o evangelho deve ser obedecido? O que vocês diriam? Sim. Isso é claro, é algo bastante explícito. E existe a necessidade de obediência contida no Evangelho, existe lei no Evangelho. Por exemplo, olhem que legal o que diz a confissão de fé da nossa igreja. Artigo 3, parágrafo 8. A doutrina desse alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho,
essa doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humilde diligência e abundante consolação. Olha que interessante, a própria confissão de fé fala daqueles que sinceramente obedecem ao Evangelho. Artigo 33, item 2, a confissão de fé diz o seguinte, está falando aí sobre o último dia e o juízo final. Os justos irão então para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Vejam que uns serão recompensados pela sua obediência e outros serão punidos pela não obediência ao Evangelho. O Evangelho, ele é o divisor de águas. Isso nos leva a uma questão que, o que é o Evangelho então? Como definimos o Evangelho, se existe lei contida nele também? Primeiro, enfatizando aquilo que o pastor Jailson já enfatizou no sermão de hoje, a justificação ela é pela graça apenas. Nada do que fazemos conta. Inclusive, Deus nos dá até mesmo a fé para que creiamos. Até mesmo a fé é dom dele que ele nos concede para que possamos crer. É ele que nos abre os olhos, é ele que nos capacita a crer. E aí somos justificados pela graça devido à obra de Cristo. E é por isso que na justificação, lei e graça são opostos entre si. Pois lei e obras não contam para a justificação. Na justificação, lei e graça são opostos. Pois se é por obras, então não é pela graça. E se é pela graça, então não é por obras. Essa citação eu esqueci de mencionar, mas é do John Owen. Mas o Evangelho, ele é apenas justificação? Não, o Evangelho não é apenas justificação. O Evangelho é santificação também. E na santificação, lei e graça não são opostos, mas andam juntos. Por isso que é tão importante a gente separar esses dois conceitos. A justificação e a santificação. A justificação é algo que Deus opera a parte de nós, externa a nós, ela ocorre fora de nós. Deus nos declara justos por causa de algo que ocorreu fora de nós. A santificação não. É a aplicação da obra de Cristo em nós, operada pelo Espírito. E é interessante que o Evangelho ele é um indicativo. É o que Deus fez. É a boa nova que o pastor Jailson falou. A lei dizia, faça. O Evangelho diz que Deus fez por você. Então ele é um indicativo, é o que Deus já fez. Mas ele é um indicativo que contém imperativos embutidos, como nós vimos e vamos ver melhor ainda. Por isso que essa frase, ela é do Mark Jones, ela é muito bonita. Já que o Evangelho é um indicativo que contém imperativos, a antítese entre lei e Evangelho acaba assim que alguém se torna cristão. No momento em que ele é justificado por Deus, a antítese entre lei e graça acabou. A parte do Evangelho de Cristo, a lei é minha inimiga, me condena. Mas por que a lei é minha inimiga e me condena? Porque Deus é meu inimigo. O não regenerado, Deus é seu inimigo. Paulo diz que todos nós éramos inimigos de Deus quando Deus nos salvou. Mas em Cristo, unido a Ele pela fé, a lei não é mais minha inimiga, ela se torna minha amiga. Ela vai revelar a vontade de Deus para mim e vai me conduzir no processo de santificação. Não é interessante? Mas então o Evangelho contém imperativos? Não é só a boa notícia? Não, não é só a boa notícia. Ele contém imperativos. Muitos. A gente vai ver alguns. O Evangelho não tem a ver apenas com a obra de Jesus para os eleitos, que é a justificação, mas também com o que Deus opera nos eleitos, que é a santificação.
Então, uma ação é exterior, justificação. A outra ação ela é interior, é a santificação. Uma é a imputação da justiça de Cristo. É um ato externo. Deus pega a justiça de Cristo e imputa a nós. Um ato externo. A outra é a aplicação da justiça obtida por Cristo nos eleitos. Isso é um ato interno. Vejam, por exemplo, esse belo texto de Romanos, capítulo 6, versos de 11 a 14. Vou ler para vocês. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam o corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Vejam como aí, nesse trecho, há todo o Evangelho. Há a justificação. Vocês não estão mais debaixo da lei, mas da graça. Justificação. Tem as promessas de bênçãos. O pecado não os dominará. É uma promessa de bênção. O Evangelho tem notícia, tem promessa, tem advertências, exortações. E aí tem advertências e mandamentos. Considerem-se mortos para o pecado é um imperativo. Não é uma sugestão ou recomendação. Paulo não está dizendo assim, olha, eu recomendo que vocês se considerem mortos para o pecado. Não, ele está declarando que nós já estamos mortos para o pecado e devemos viver como tais. Por isso ele ordena, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais. Esse é um mandamento. Não ofereçam o corpo de vocês ao pecado. É um outro mandamento. E são mandamentos não daquilo que a gente chama de lei. Não são da lei. São mandamentos do Evangelho. São mandamentos que Paulo está escrevendo para quem já é crente. E são mandamentos contidos no Evangelho. Lembram do começo do capítulo 6? Não sabiam que vocês, que foram batizados com Cristo, morreram com Ele no batismo e ressuscitaram como nova criatura? Então não vivam para aquilo que vocês já morreram. Vocês já morreram para o pecado. Vivam para Cristo. Ou seja, isso é o Evangelho que Paulo está descrevendo. E aí ele faz mandamentos, ordens, que são ordens contidas no Evangelho. Um dos meios através dos quais Deus opera a santificação em nós é através das advertências e ameaças contidas no Evangelho. Quando a gente vai pregar todo o Evangelho, devemos falar da boa notícia que ele é e também das exortações que ele faz, das promessas de bênçãos e das ameaças. Nossa, mas tem ameaças no Evangelho? Tem ameaças. A gente vê o nosso Senhor ameaçando e advertindo 3 grupos de pessoas. Ele adverte e ameaça a incrédulos. Essas passagens dá para a gente verificar isso. Não vai fazer isso agora. Ele adverte e ameaça a falsos crentes. E ele adverte e ameaça também a crentes verdadeiros. Nas 7 cartas às igrejas da Ásia, no Apocalipse, ele faz exatamente isso, principalmente na igreja, capítulo 3, versos 14 a 22, faz ameaças bem severas. Romanos 8, 13, Hebreus 10, 26, 31. Vejam Romanos 8, 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Ele não está falando isso para o homem não regenerado. O homem não regenerado é certo que morrerá. Ele está debaixo da maldição da lei. Ele está falando isso para crentes. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito, o Espírito que vocês já possuem, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Olha que interessante o que os cânones de Dort
dizem, capítulo 5, artigo 14, os cânones de Dort são aqueles que foram escritos em resposta à teologia do Armínio. O capítulo 5 é o que trata da perseverança dos santos. E esse artigo vai falar dos meios que Deus usa para isso. Olha que interessante. Tal como agradou a Deus iniciar a sua obra da graça, a obra da graça, o Evangelho, em nós, pela pregação do Evangelho, assim, quer dizer, da mesma maneira, pela pregação do Evangelho, ele continua, ele a mantém, continua e aperfeiçoa, pelo ouvir e ler o Evangelho, pelo meditar nele, pelas suas exortações, ameaças e promessas, bem como pelo uso dos sacramentos. É interessante? Pelas suas exortações, ou suas, as contidas no Evangelho. As ameaças, exortações e promessas contidas no Evangelho. Então, esses meios que Deus usa para o nosso bem no Evangelho incluem promessas, exortações e ameaças. Quais aplicações disso? Primeiro, lembrando, somos salvos pela graça e alegria. E se dependesse de nós, jamais permaneceríamos todos condenados. Pelas obras seria totalmente impossível. E como somos salvos pela graça, não há do que nos gloriarmos, pois a salvação ela pertence totalmente ao Senhor. Segundo, o Evangelho inclui imperativos que nos chamam à obediência e nos advertem severamente contra a desobediência. Ao mesmo tempo, sabemos que, unidos a Cristo, a obediência ela é possível. Pela obra de redenção dele, ele nos liberta do domínio do pecado. O crente não está mais debaixo do domínio do pecado. Ele é capaz de obedecer. Cristo o capacita. Interessante é o seguinte, tanto a lei quanto o Evangelho fazem uma exigência de obediência, de santidade, de perfeição. Ambos fazem essa exigência, tanto a lei quanto o Evangelho, mas não da mesma forma. E aí que é legal. A nossa obediência sincera, mesmo que imperfeita, porque ela sempre será imperfeita, ela é suficiente para agradar a Deus. Essa é uma boa notícia. Saber que a obediência ela é requerida, é exigida, mas que a nossa obediência, mesmo que pequena, feita em sinceridade, mesmo que cheia de imperfeições, ela agrada a Deus. Essa é uma excelente notícia. Vejam o que a Confissão de Fé de Westminster diz no capítulo 16, artigo 6. As pessoas dos crentes, tendo sido aceitas por meio de Cristo, suas obras também são aceitas por Ele. Não como se elas fossem perfeitas à vista de Deus, porque não são. Mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, se agrada em aceitar e recompensar aquilo que é sincero, mesmo que acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. Mesmo que as fraquezas e imperfeições predominem, a obediência sincera é reconhecida e recompensada por Deus. Isso é uma boa notícia. Continuando e finalizando as aplicações, unidos a Cristo e submetendo-nos a Ele, nós somos capazes de agradar ao Pai. Isso é uma notícia excelente, saber que somos capazes de agradar a Deus. Inclusive, o amor de Deus por nós aumenta à medida que nos tornamos mais obedientes. Isso é interessante. Como pode o amor de Deus aumentar? Vejam o que Jesus diz em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse verso é meio doido porque parece inverter tudo aquilo que a gente já sabe de doutrina, né, da ordem da salvação, né? Porque a gente não aprende que é Deus que nos ama primeiro. Deus nos escolheu em amor antes da fundação do mundo, nos elegeu para a salvação, enviou seu Filho, e Jesus morreu por nós, por amor, e nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sim, mas aqui está dizendo o contrário, né? Está dizendo que aquele que ama a Deus será
amado por Ele, pelo Pai e por Jesus. Como resolver isso? Os teólogos resolveram isso da seguinte maneira. Existem dois tipos de amor de Deus. Um é o amor eletivo dele, chamado de amor benevolente, em que Deus elege por benevolência alguns para a salvação. Esse é o amor que vem antes de qualquer coisa. É o amor que vem primeiro de Deus. O cristão capacitado a obedecer no Espírito agrada a Deus de tal maneira que Deus se agrada dele como se agradou de Jesus. Esse é o chamado amor complacente de Deus. Complacente porque ele é capaz de aumentar de intensidade. Então, estamos falando de dois tipos de amor diferentes de Deus. Eu acho que essa é uma das melhores notícias do Evangelho, né? De que somos capazes de obedecer e capazes de agradar a Deus com a nossa obediência para a glória de Cristo. Estamos falando de construção de intimidade com Deus ao longo de uma vida de santificação. Capacitada por Ele, né? São os próprios frutos dele que Ele recompensará. É isso. O tempo restante será usado para perguntas, tá? Se tiverem. Pois não. Obrigada. Eu queria fazer um comentário que é o seguinte, né? Acho que é uma provocação sua falar, não é só boa notícia, também tem ameaças, né? É didático, mas a ameaça é boa notícia quando ela é a aplicação da graça, no sentido de que é aquilo que você leu do Cânone de Dort, né? Ele mantém a obra da graça com admoestações e ameaças, né? Então, mesmo a ameaça, ela é graça no sentido de que é a maneira, talvez, isso eu estou pensando, né? Estou colocando como questão, né, para você. Talvez seja o meio, ou um dos meios que Deus usa para nos manter sob a graça, né? Para nos manter obedientes. Porque, como a gente não tem nenhuma capacidade de obedecer, né? O imperativo, ele realiza em nós isso, né? Quando Deus diz faça, Ele nos dá o poder de fazer. Nós não temos, né, poder de fazer. Então, a palavra dele é que faz. Então, eu estava pensando isso, assim, que se a gente não pode pensar que mesmo as ameaças contidas e os imperativos contidos no Evangelho, eles são boa nova, né? Era a questão. Obrigado, Renata. Mas é exatamente isso. Se a gente for ver o título daquele parágrafo dos cânones de Dort, é dos meios. Ali ele vai tratar dos meios que Deus utiliza para a nossa perseverança, né? Entre eles as exortações e ameaças. Exatamente. Se alguém quiser perguntar sem o microfone, fique à vontade, tá? Marcos, queria que você falasse um pouquinho dessa graça na salvação, nessa operação graciosa de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, Deus declara justos alguns homens no Antigo Testamento que foram chamados posteriormente de heróis da fé pelo autor de Hebreus. Abraão é chamado de justo, Noé é chamado de justo. Mas nós sabemos que eles falharam, sabemos que eles eram pecadores, como nós. Então, como Deus os chama justos? Porque em Cristo, Deus aceita a obediência sincera, ainda que imperfeita deles. Então, Deus está sendo gracioso ao aceitar essa obediência imperfeita deles. E Deus só é possível. E aí tem um conceito teológico importante. Só é possível para Deus aceitar uma obediência imperfeita nossa, porque
Cristo Jesus, o Deus Filho, foi plenamente obediente em nosso lugar. Senão não seria nem possível para Deus aceitar uma obediência imperfeita nossa. Seria totalmente impossível. Mas como estamos unidos a Cristo pela fé, nós desfrutamos do que Ele conquistou. E o que Ele conquistou pela obediência perfeita dEle. Então tudo que Ele obteve de recompensa por essa obediência perfeita passa a ser nosso pela união com Ele. Nada nunca é nosso nesse sentido de que pertence a nós. Tudo que obtemos, tudo que Deus nos concede pela salvação, tudo pertence a Cristo. Só se torna nosso pela união com Ele. E da mesma maneira, os homens justos do Antigo Testamento tinham a sua obediência imperfeita aceita e era agradável a Deus, porque o filho dele iria obedecer perfeitamente. Faz sentido? Criam nessa promessa. Jó, no meio do sofrimento dele, fala da crença, da fé dele no Redentor. Sei que meus olhos o verão na carne. Ou seja, sei que o meu Redentor virá como pessoa. E meus olhos o verão neste corpo que eu possuo. Jó está manifestando aí a convicção no Filho de Deus que viria em carne e a convicção na ressurreição dos corpos, porque ele sabia que ele iria morrer, mas ainda assim ele iria ver a Cristo com este corpo que ele tinha. Né? E como Davi fala no Salmo 19, mencionando a rocha e o Redentor dele, que sabemos que é Cristo, né? Eles tinham essa fé na pessoa e na obra de Cristo no Antigo Testamento. Marcos, não fica contraditório, então, quando você afirmou que, à medida que a gente obedece, Deus nos ama mais? Se é através do Senhor Jesus, entendeu? Agora o que você acabou de falar, que a nossa obediência é sempre imperfeita, que ela se torna agradável a Deus por Jesus. Então ficou confuso para mim, como que Ele pode me amar mais se eu obedecê-lo mais? Deus só se relaciona conosco através de Jesus. Jesus é o mediador em todo aspecto possível na nossa relação com Deus. Então, se nós podemos agradar a Deus, é em Cristo, sempre. Em Cristo, nós também nós somos tornados capazes de obedecer e agradar a Deus, porque Ele, primeiro, foi capaz de obedecer e agradar a Deus. Tudo o que Ele conquistou se torna uma conquista do Evangelho para nós. Da mesma maneira que Ele foi capaz de obedecer e agradar a Deus, e Deus se agradou dele, essa conquista que Ele obteve, ela se torna transferida a nós na nossa união com Ele, se tornando possível agradarmos a Deus com nossa obediência. Então, estamos falando de dois tipos de amor, né? Aquele amor benevolente, que é o amor pelo qual Deus escolhe para a salvação, pelo qual Jesus morre por nós. Esse é um amor que antecede qualquer ato nosso. Uma vez salvos, nós somos chamados a obedecer. A gente não pode pensar que a nossa obediência não faz diferença para Deus. A gente não pode pensar que para Ele tanto faz se a gente obedecer ou não, porque não é verdade. Deus se agradou da obediência de Noé, Deus se agradou da obediência de Abraão, Deus se agradou da obediência de Paulo. Da mesma maneira, o presbítero Anderson está lembrando muito apropriadamente que Deus também se entristece quando não obedecemos. Tanto que Paulo nos ordena, não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vós. Então podemos tanto agradar quanto desagradar a Deus. Me parece agradar ou desagradar não me parece alterar a quantidade ou qualidade do amor de Deus por mim. Por outro lado, o que o texto de João que você leu me faz entender é que o meu amor por Deus aumenta ou diminui conforme eu o obedeço mais.
Então, se eu não o obedeço, eu não posso dizer que eu o amo. Assim como se eu o obedeço, demonstra o meu apreço por ele maior. Agora, eu concordo plenamente com você quando você diz que a minha obediência agrada ou desagrada, entristece ou alegra ao Senhor. Mas eu não consigo entender que um Deus que foi capaz de dar o Filho dele por mim possa aumentar o amor dele por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Então, a quantidade ou qualidade do amor de Deus por mim é inalterado. A alegria ou entristecimento, o prazer ou desprazer dele com a minha pessoa, o apreço dele por mim pode aumentar ou diminuir de acordo com a minha obediência. O meu amor por ele reflete o quanto eu o obedeço mais ou menos. Você disse que o apreço dele por você pode aumentar ou diminuir? Sim, no sentido de alegria. Então, Deus se alegra ao me ver obedecendo. Assim como eu me alegro com o meu filho, quando eu deixo meu filho na casa de alguém e alguém diz para mim assim, olha, seu filho obedeceu. Eu fico feliz com isso. Então, e qual Mas a isso diferença? não aumenta o meu amor por ele. Não? Não. Eu o amo. Apesar de, limitadamente, eu tô traçando um paralelo do meu amor pelo meu filho e do amor de Deus por mim. Óbvio que o paralelo tem limites. Mas o amor não altera. Agora, eu fico feliz de saber que ele obedeceu e eu fico triste de saber que ele desobedeceu. Qual a diferença entre apreço e amor? Bom, eu entendo que existe diferença. Qual seria, assim? Amor é a predisposição minha em relação a uma pessoa. A alegria ou tristeza E apreço? eu estou fazendo o paralelo de apreço com alegria. Eu acho que uma coisa que talvez nos cause dúvida e talvez um pouco de temor ao pensar dessa maneira como o Marcos explicou, é que eu posso erroneamente concluir que o amor de Deus não foi suficiente para explicar tudo o que aconteceu, especialmente no que tange a justificação. Por isso que a divisão nesses dois tipos de amor, ela nos ajuda a entender isso. Eu não consigo acreditar que seja verdadeiro que nos nossos relacionamentos, seja no exemplo dos filhos aí que você deu, ou em qualquer outro, até no casamento e nos nossos relacionamentos com os amigos, o nosso amor, apreço, respeito ou várias outras formas de emoção que envolve essas pessoas não aumente ou não diminui. Não acho que isso seja verdade. Acho que aumenta sim, e às vezes também diminui. O que nós não podemos errar é que na justificação, o amor de Deus foi todo completo, perfeito e suficiente para tudo que aconteceu no plano perfeito dele e ocorreu pela obra perfeita de Cristo. Esse é um amor que nós não temos que duvidar. É por isso que talvez a gente tenha tanto medo de entender que esse texto de João que foi lido mostra que sim, o nosso relacionamento com Deus, ele melhora. E nós podemos dizer que há um aumento de amor de ambas as partes nesse relacionamento que se torna cada vez mais maduro enquanto estamos em Cristo e por causa dele. Essa talvez seja uma dos grandes diferenciais do cristianismo em relação a outras religiões que não propõem que façamos algo para sermos melhor e alcançarmos algum status ou algum favor, ou algum relacionamento com Deus que possamos conquistar. Deus não só justifica e nos apresenta com status diferente diante dele, mas na santificação, foi dito no sermão e também enfatizado na aula, propicia que isso venha num crescendo diante de Deus em relacionamento mediante Cristo Jesus. É um status diferente e é só depois de Cristo que nós conseguimos isso. Então eu não tenho, embora tenha essa dificuldade de ficar com medo de achar que foi insuficiente o amor dele, e isso está errado, não é isso que está dizendo, mas eu não tenho dificuldade de entender que sim, ele aumenta isso e nós também por ele.
porque é um crescendo em Cristo, é um relacionamento saudável. E o contrário disso é que ele se entristece e nós também entristecemos o espírito quando não acatamos ou não vivemos pelas coisas dele. Eu acho que talvez o que nos incomode é pensar num amor insuficiente. Então, como vem de Deus e eu penso em coisas infinitas da parte dele, a primeira conclusão minha, então foi insuficiente e não foi completa ou suficiente para a obra dele. Isso nos incomoda. Mas não é disso que ele está falando. E o texto não é isso que está falando também. Muito bem. O Ricardo. Não, só queria corroborar o que o Anderson falou, que a gente tem que pensar em relação à santificação em primeiro lugar e em Cristo. Se a gente tiver o parâmetro de Deus com Cristo, desse relacionamento e a plenitude desse amor, conforme a santificação, a gente vai entrando, como minha mãe falou aqui, em conformidade com Cristo, tomando a forma de Cristo. A santificação é justamente isso. E é por isso que esse amor pleno entre Deus e Cristo, ele é maior do que Deus tem em relação a nós, porque se não fosse Cristo, não teria nenhum. Então, é exatamente isso. À medida que nós nos parecemos mais com Cristo, esse amor vai aumentando. Isso é óbvio. Exatamente. Isso mesmo. Renata quer falar também. Se a gente pensar que João foi chamado de o apóstolo que Cristo amou, Boa. por que há essa diferença? Vamos dizer, por que há essa distinção na descrição do amor de Cristo? Isso não precisa significar nada além disso. Tem coisas que acho que a gente não consegue entender, né? E a gente pode se pacificar. Então, só isso, porque João era mais João amado que os outros. era chamado de o discípulo amado, e eram todos eleitos, E todos né? E amados, todos salvos, todos justificados, todos amados, né? É isso mesmo. Foi lembrado. Eu agradeço muito as participações, foram muito boas, muito esclarecedoras. E acho que o Anderson explicou muito bem esse componente mútuo do relacionamento entre Deus e nós. O alemão havia falado que o meu amor por Deus aumenta à medida que eu obedeço mais. E é verdade. E o de Deus por nós também. Como reflexo da plenitude do amor que existe entre o Filho e o Pai. Nós podemos desfrutar de algo semelhante, estando unidos a Cristo. Mas acho que é um tema para não se esgotar nessa aula. Eu sugiro que vocês possam ler mais sobre o assunto. Na verdade, essa distinção entre amor benevolente e amor complacente é um tema reformado. Existe bastante literatura a respeito. Eu posso passar algumas referências para quem tiver interesse. E eu acho que é um tema muito instigante e saboroso de ser lido e compreendido, né? Doutrina só tem valor quando ela serve para conhecermos melhor a Deus e para a nossa vida cristã, né? Não conhecer por conhecer, mas conhecer para desfrutar melhor de quem Deus é. Vamos encerrar. Eu gostaria de pedir que o Anderson orasse por nós. Querido Deus e Pai, nós te rendemos graças e nesse momento de término nós agradecemos pelo tempo que tivemos, pelas instruções, pela Tua Palavra que foi explicada, e nós pedimos que os nossos corações estejam aptos a receber tudo que vimos e aprendemos, para germinar, para florescer, para que Teus frutos, mediante o Teu Espírito e o poder da Tua Palavra, que vem do Evangelho e da apresentação de Cristo, nos torne cada vez mais parecidos com Cristo. Que o poder do Teu Evangelho nos santifique, nos mostre a verdade, nos dê uma real dimensão de quem somos, nos torne cada vez mais conhecedores da pessoa de Cristo, num relacionamento saudável, onde toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor. Nós pedimos ainda que nesse domingo o Senhor nos abençoe no tempo em família, no tempo de descanso, e que em todas as coisas possamos nos lembrar da Tua obra perfeita e da pessoa de Cristo Jesus em nossas vidas. E nós agradecemos por isso. Em nome dele. Amém. Amém.